Olá pessoal, vamos então à nossa última parte, das atividades que estamos trabalhando agora com relação aos organismos bentônicos. Deixa eu só colocar aqui a ponteirinha. Tá. Falamos até então das características dos organismos bentônicos, das categorizações com relação à permanência, onde eles se localizam e no fundo marinho, e também com uma categorização em relação ao seu tamanho. Falamos a diferença entre os organismos bentônicos do costão rochoso e das praias arenosas também, de fundos moles, tá? E deixei agora, falamos um pouquinho com relação ao costão, também mencionamos um pouco com relação aos recifes de corais, e as características desses recifes de corais, tá? Trazendo algumas curiosidades, que tinham vindo naquele questionário também. E aqui, respondendo praticamente, uma questão que estava lá, com relação ao uso de organismos bentônicos como indicadores ambientais, e como também os nossos hábitos podem estar influenciando as características ambientais, Claro que quantidade de efluentes, materiais produzidos pelo homem, que chegam nestes ambientes que têm uma degradabilidade muito pequena, seja materiais sólidos ou substâncias químicas, eles vão impactar diretamente os ambientes, vão permanecer na camada sedimentar e aí elas podem impactar, então, estes organismos. Então, como estes organismos bentônicos podem não só sofrer o impacto, mas ao mesmo tempo como nós podemos utilizar estes organismos bentônicos como indicadores ambientais. Tá? O que significa utilizar os organismos bentônicos como indicadores ambientais? Significa, então, utilizar estes organismos para definir a qualidade de água. E por que nós fazemos isso? Porque a água ela tem um tempo de permanência naquele ambiente muito pequeno, muito baixo. Ela se renova com uma facilidade muito grande. Enquanto os organismos bentônicos, elas permanecem no ambiente durante muito tempo. Na maioria das vezes, os organismos sésseis, que a gente está falando, não os organismos que têm movimentação própria, mas aqueles organismos que são sésseis, que são fixos, que estão ali presentes sem este movimento. Então, mesmo que o processo da coluna, mesmo que a água passe por estes organismos eles tendem a registrar no teu organismo as características destes ambientes. Se eu chego num local e quero fazer a definição da qualidade deste ambiente, eu posso coletar os parâmetros físico-químicos, salinidade, pH, alguns nutrientes, metais, até pesticidas, etc. Mas eu vou estar caracterizando o ambiente daquele momento, daquele mesmo dia, que já vai ser diferente de uma semana atrás, um mês atrás ou um ano atrás. Ao contrário, se eu fizer uma coleta de um organismo ou fazer uma avaliação da biomassa, da população, da distribuição destes organismos, ele pode estar refletindo características de tempos pretéritos, de processos que aconteceram há um tempo atrás, que na maioria das vezes a coluna d'água não consegue fazer esse registro. Então, essa é a vantagem da gente estar utilizando indicadores ambientais ou organismos bentônicos como indicadores ambientais, tá? Vamos ver então um pouquinho destas propriedades, um pouquinho destas características de utilizar então estes organismos como indicadores ambientais, tá? A primeira grande vantagem do uso, aqui a gente vai estar falando do uso das vantagens de utilizar os organismos bentônicos em relação aos parâmetros físico-químicos, tá? Então, uma das vantagens é a rapidez e eficiência na obtenção destes resultados, comparado, então, com, por exemplo, se eu tivesse que fazer um monitoramento de longos períodos, eu posso fazer coletas algumas vezes por ano, por exemplo, uma vez por mês, ou de repente uma coleta mais sazonal ainda, 3, 4 vezes por ano, enquanto se eu tivesse que monitorar a qualidade da água, a minha periodicidade deveria ser bem maior, Então, nesse sentido, que a rapidez e eficiência na obtenção destes resultados, ela é trazida aqui como uma vantagem no uso destes organismos bentônicos, porque o organismo bentônico, ele tem um registro de dados pretéritos, não é só daquele momento. A relação custo-benefício, obviamente, se vou coletar menos amostras, e ela tem uma eficiência muito boa com relação a essa qualidade ambiental, a relação custo-benefício acaba sendo muito vantajosa e cai muito o custo, então, dessas análises.
E um outro parênteses que eu faço também é que a relação custo-benefício, qualquer avaliação química, né, ou a maioria, né, das avaliações químicas, elas tendem a apresentar um custo mais elevado do que a análise de organismos bentônicos, né, porque o estudo de avaliação dos organismos bentônicos, ela requer equipamentos, né, mais simples, né, não tão sofisticados. São equipamentos que quase todos os laboratórios têm, que seria uma lupa, um microscópio, claro que de grande potência, né, eficiência, mas são equipamentos de mais baixo custo se for comparar, por exemplo, com equipamentos para fazer uma avaliação de análise química, né, que às vezes eu preciso de equipamentos de grande porte, como um cromatógrafo, um espectrofotômetro, um plasma, que são equipamentos mais específicos para fazer a determinação de um hidrocarboneto, pesticidas, né, metais traços, e que para a avaliação dos organismos bentônicos, comparando então, o custo seria bem mais elevado, né? Então, nesta relação também, o custo-benefício acaba entrando a favor, né, da avaliação dos organismos bentônicos. Obviamente que aqui eu também preciso ter o conhecimento, né, com relação à taxonomia, com relação a conhecer metodologias, né, para fazer a identificação e análise destes organismos, tá? Uma outra vantagem é que eu permito fazer uma avaliação in situ significa fazer uma avaliação no local, né, através do uso de organismos testes. Esta vantagem em relação às simulações, né, por exemplo, para fazer a avaliação de uma qualidade ambiental, eu posso fazer a coleta no mesmo local, determinar alguns parâmetros físico-químicos, né, e tentar fazer simulações. Se com esta situação eu encontrei essa concentração de um determinado produto, de um pesticida, quando aumentar a pluviosidade, ela deve ter tal. Em períodos de estiagem, deve ter tal. Então, essas simulações, né, que seriam as modelagens ambientais que a gente vai estar comentando, então, essa é a vantagem de estar utilizando organismos bentônicos ou indicadores ambientais em relação às simulações, né? Porque eu posso fazer uma avaliação no local, uma avaliação do próprio ambiente, e não apenas simulações ou modelagem, onde nestas simulações e modelagens eu vou tentar identificar situações, e nem sempre essas situações são as situações reais, né? Que eu consigo colocar todas as variáveis para fazer uma simulação. Então, teria que colocar todas as variáveis abióticas, bióticas, etc., né? Então, a avaliação in situ sempre tem uma vantagem maior em relação às simulações, tá? E a maior suscetibilidade, né, uma grande variedade de estressores. Então, eu posso considerar, na verdade, não só um único estressor, por exemplo, um pesticida, mas eu posso verificar a influência do pesticida em temperaturas variadas, pHs diferentes, com acréscimo de nutrientes, etc. Então, ou seja, eu consigo avaliar todos os parâmetros ao mesmo tempo, né? Diferente de estar avaliando um único fator químico, tá? E a avaliação da função de um ecossistema e o monitoramento ambiental em grande escala. Então, considerando que ela vai ter uma rapidez e eficiência na obtenção dos resultados, o custo-benefício é bastante baixo também, então eu consigo fazer a avaliação destes ambientes, né, e o monitoramento em grande escala, o que muitas vezes, avaliando através de parâmetros químicos, acaba sendo bastante complicado. Os métodos que são utilizados para usar estes indicadores ambientais, a gente pode resumir basicamente em dois métodos. Um que vai ser o estudo da composição da comunidade e outro que vai ser o estudo para determinar a função desta comunidade. A composição da comunidade, nós vamos estar medindo parâmetros, né, como diversidade, taxa indicativa, medidas de similaridade da população dos organismos bentônicos que estão presentes ali. Então, eu vou definir se houve uma variação na diversidade dos organismos. Tenho muitos organismos bentônicos, mas reduziu a diversidade, né? Reduziu esse índice de similaridade que existe entre as populações. Então, isso já dá um indicador da variação na comunidade bentônica que compõe estes ambientes, tá? E métodos para determinar a função da comunidade, ou seja, eu vou verificar a abundância das espécies, a composição das espécies, a produtividade primária, e isso vai me definir, então, se houve ou não uma variação na função desta comunidade bentônica, certo?
Então, a metodologia para estar utilizando estes organismos, mas a nível de população, ela seria, então, utilizada nestes dois itens. Existe uma outra característica também, que é utilizar os organismos bentônicos não como indicadores ambientais, como constava aqui, mas como bioindicadores ambientais. E qual é a diferença da gente estar utilizando organismos bentônicos como bioindicadores? Bioindicadores são espécies de organismos, né, ou grupos, ou comunidade biológica, mas uma espécie de organismo cuja presença, abundância e condições, eles são indicativos biológicos de uma determinada característica ambiental e pode ser correlacionado, então, a algum fator antrópico. Ou seja, podemos utilizar um bioindicador muito comum, são os mexilhões, os moluscos, né, que a gente conhece. Estes moluscos, eles são organismos que eles indicam a qualidade ambiental. Eu coleto estes organismos, faço uma análise química nestes organismos e tento avaliar quanto de metais traços, por exemplo, apresentam no seu tecido. E eles acabam, então, sendo um indicador, né? Consigo relacionar a concentração de metal encontrada nestes organismos, relacionando, então, algum fator antrópico, né? Determinar, então, uma característica ambiental e correlacionar algum fator antrópico. Tá? As características para se tornar um bioindicador não são todos os organismos bentônicos, né? Então elas precisam ter um ciclo de vida mais longo, mais ou menos mais de 1 ano, né? Eles são chamados então de organismos sentinelas, né? Porque elas podem por apresentar um ciclo de vida mais longo, elas permitem registros então pretéritos, né? Como já tinha dito. Na maioria das vezes, elas precisam ser sésseis, fixos, né, ou organismos de pouca mobilidade, elas não podem fugir para outros locais, por exemplo, quando vem alguma catástrofe, quando vem algum impacto ambiental negativo, né, então elas precisam permanecer no local e, além disso, registrar a estes organismos. Além deles registrarem, elas precisam ser tolerantes, né, a estas substâncias que a gente está querendo avaliar, tá? Tem que ser organismos de fácil amostragem, com custos relativamente baixos, isso significa, então, organismos maiores, né, seriam aqueles da meio ou da macrofauna, dificilmente a gente trabalha com organismos da microfauna, né, neste caso, então são organismos maiores que facilitam, então, a nossa coleta e facilitam também e diminuem estes custos. Até porque, né, a gente vai fazer a coleta e nessa coleta dos organismos é que será realizado, então, avaliação química, né? Então eu preciso de uma quantidade grande destes materiais, que tem uma elevada diversidade taxonômica e uma identificação relativamente fácil, né? Então não adianta eu coletar alguns organismos e estar na dúvida, por exemplo, de espécie, né? Elas precisam ter facilidade, né? Ser facilmente identificáveis. Preferencialmente que não tenha polimorfismo, né, que cores diferentes representam espécies diferentes, por exemplo, né, ou o contrário, né, tem diversas cores, mas todos eles apresentam-se da mesma espécie. Então, os organismos selecionados precisam ser organismos taxonomicamente fáceis de serem identificados, tá? E são organismos que devem ser sensíveis às diferentes concentrações de poluentes no meio, mas ao mesmo tempo que apresentam essa sensibilidade para determinar a parte da população, elas precisam ser tolerantes quando estou trabalhando com a parte de bioindicadores e quero fazer uma avaliação química dos contaminantes dentro destes organismos, tá? Fornecendo então uma ampla faixa de respostas frente a diferentes níveis, né, de contaminação ambiental. Então, só para diferenciar um pouquinho o que é considerado um bioindicador e o que são indicadores ambientais. Indicadores ambientais, nós normalmente trabalhamos com uma população. Então, chego no local e eu tento avaliar a diversidade populacional, quantos organismos estão presentes, se de repente o recrutamento, né, foi menor, se teve populações, mas com um número de organismos muito pequenos, né, indivíduos muito pequenos. Então, eu vou caracterizar a população, o número de organismos que está presente ali. O bioindicador, que nós chamamos de organismo sentinela, é o contrário. Coletamos um único organismo, ou alguns organismos, e dali fazemos uma análise química nestes organismos e tentamos relacionar as concentrações que são encontradas dessas substâncias com os fatores antrópicos, tá? São coisas, parecem similares, né?
Mas o uso destes organismos bentônicos, elas podem acontecer destas duas formas, como indicadores ambientais a nível populacional ou como bioindicadores